Buenas, galera. Nosso último vídeo do ano, então. Videozinho de despedida. Nosso assunto desse vídeo é eletroquímica. Nós vamos tratar um assunto que é muito importante cada vez mais, além da eletroquímica estar presente no nosso cotidiano, em pilhas, baterias, né? Desde controle remotos, relógios, o nosso celular, calculadoras. Se a gente for pensar todos os benefícios do celular que nós temos, é graças exatamente à eletroquímica, ao avanço que os químicos proporcionaram de transformar uma bateria que era a bateria de carro, uma bateria pesada, numa bateria que fosse fácil de transportar. Na verdade, a tecnologia do celular é uma tecnologia antiga e o que falta realmente para avançar cada vez mais, por incrível que pareça, é exatamente esse avanço eletroquímico, né? Bom, mas vamos entender um pouquinho o que é eletroquímica, né? A eletroquímica, ela vai estudar, na verdade, o deslocamento dos elétrons. O que é esse deslocamento dos elétrons, né? É exatamente a corrente elétrica. Quando um elétron ele está se deslocando, ele vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é impulsionada exatamente por uma tensão, que a gente chama de DDP. Bom, mas a eletroquímica, em essência, ela vai se basear na oxidação e na redução dos materiais. A gente já viu ano passado as reações de óxido e redução, e a gente sabe que para um elemento químico se oxidar, é necessário que outro se reduza e vice-versa. Então, a eletroquímica, basicamente, né, ela vai se manifestar em torno de oxidação e redução. Só relembrando, né, gente, o que é cada um. O que é a oxidação? Quando um elemento oxida, ele aumenta o valor do NOx. O que significa aumentar o valor do NOx? Ele vai ficando cada vez mais positivo. O que é esse cada vez mais positivo? Perder elétrons. Ele perde elétrons e reduz exatamente o contrário. A redução é quando ele diminui o valor do NOx, que vai ficando cada vez mais negativo, e ele vai ganhando elétrons, visto que os elétrons têm exatamente essa carga negativa. Bom, vamos só, a gente já tinha dado uma pincelada agora em conceitos essenciais, né? Só para a gente entender um pouquinho do que a gente vai falar. Tá. O primeiro conceito, a gente poderia dizer que é corrente elétrica. O que vem a ser essa corrente elétrica? É um deslocamento de carga. Tá? Muitas vezes o pessoal chama a corrente elétrica erroneamente de amperagem. Tá? Quantos amperes? O que é o ampere? Tá? Só entrando um pouquinho na parte de física. Ampere é coulomb por segundo. É quantas cargas vão passar ali por segundo. O que vai gerar, só para título de curiosidade também ali, o que vai gerar a corrente elétrica é a quantidade de elemento que nós temos ali na nossa pilha ou bateria. Como assim quantidade de elemento? Quanto maior vai ser, digamos, a nossa pilha, maior eu digo em massa, maior vai ser a corrente possível. A corrente, gente, então lembrando, a corrente é a quantidade de elétrons que vai passando ali. Tipo, a pilha está ficando fraca. Então, isso ali é a nossa corrente, tá? É diferente da tensão. A tensão nós vamos chamar de diferença de potencial. Enquanto a corrente elétrica ela é medida em ampere, a nossa tensão é medida em volts, que é, digamos assim, a força com que um elétron é atraído de um determinado elemento para outro determinado elemento. É principalmente essa força que a gente vai estudar. Enquanto, como eu falei, a quantidade de elétrons, a corrente elétrica ali vai ser proporcional à quantidade de elétrons que vai ser fornecida, digamos assim, vai ser proporcional à quantidade de material que nós temos, a diferença de potencial vai se basear exatamente em qual elemento está puxando para o outro. A eletroquímica ela tem muito a ver, gente, com a eletronegatividade. Na verdade, aqueles valores de eletronegatividade que nós estudamos antes tem a ver exatamente com essa eletroquímica aqui. Então, não é um conceito e outro conceito. Então, a eletronegatividade, para quem não lembra, né, a capacidade de atrair elétrons para completar sua última camada. É essa capacidade que a gente vai usar nesse momento aqui
né, para criar essa corrente elétrica. Então, a primeiro, digamos assim, estudo, né, da eletroquímica registrado foi feito por Alessandro Volta, que criou exatamente o nome pilha, porque ele foi empilhando metais ali e descobriu que desses metais ali produziam uma corrente elétrica, que ele, né, existia um fluxo de elétrons entre eles. Bom, já que a gente está falando da pilha de Alessandro Volta, né, é o nosso dispositivo que vai produzir corrente elétrica através de reações que a gente vai chamar de semi-reações. Ou seja, enquanto uma reação está oxidando, a outra reação vai estar reduzindo. Tá? Então, cada uma das duas semi-reações vão produzir a reação de oxirredução. E por último, né, o conceito de bateria, que é o conceito de pilhas ligadas em série. Vamos supor uma determinada pilha, ela forma, supondo, uma diferença de potencial de 1,5 volt. Mas eu preciso de 6 volts para que aquilo ali funcione. Eu ligo 3 pilhas ou 4 pilhas em série. Algumas vezes, se vocês observarem, muitas vezes é controle remoto ou algum tipo de brinquedo que usa pilha ainda mesmo, ou mesmo aparelhos mais sérios, digamos assim, tipo um medidor de pressão, as pilhas às vezes elas estão invertidas, ela vai uma para um lado e a outra para o outro, né? Ou às vezes está ligado, inclusive, literalmente em série. Tu coloca uma pilha e depois coloca a outra ali. Nesse caso, ele está aproveitando. As pilhas normalmente têm em torno de 1,5 volt de tensão. Ele está aproveitando e aquele aparelho ali, ele precisa de, digamos, vamos supor, 2 pilhas ligadas em série, ele vai precisar de 3 volts para funcionar. Então, na verdade, tu está aumentando a voltagem ali, colocando 2 pilhas ligadas em série. Algumas baterias, e é onde eu queria chegar, elas já fazem isso naturalmente. Elas vão colocar as pilhas ligadas e colocadas em série ali, né, já para aumentar a tensão. Então, uma pilha é 1,5 volt. Não, mas se eu colocar elas em série, 4 pilhas em série, eu vou ter 6 volts. Então, muitas baterias, elas funcionam nesse sentido. A bateria do carro, por exemplo, 12 volts, é uma série dessas pilhas ligadas ali. Seguindo, então, né, essas semi-reações. Vamos dar uma olhada nessas semi-reações, tá? Que vão formar nossas pilhas ali. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, gente? Uma tabelinha de semi-reação. 4 metais, mas poderia ser bem tranquilamente o não metal. E aí vocês têm de um lado oxidação e redução. O que é isso aqui, né? Esse valor aqui? É o quanto, digamos assim, a reação ela é espontânea, ela acontece naturalmente. Tá? Foi colocado, inclusive, o elemento hidrogênio, digamos assim, como base e dizendo, bom, esse aqui o potencial é 0. E a partir daí foi analisado esse potencial de todos os elementos para verificar se ele é maior ou menor. Na verdade, não importa tanto o valor, o que importa é o valor comparado com outro elemento. Tá, vamos entender aqui como é que funciona. Bom, nós temos aqui um lítio iônico que recebe um elétron formando lítio metálico. Então, lítio iônico fornece um elétron, fornece um elétron, criando ali o lítio metálico, tá? Essa reação, ela não vai ocorrer, digamos assim, de uma forma tão espontânea. Compensação, né, é bem mais espontâneo o lítio, né, nesse sentido, o lítio, ele liberar um elétron para se tornar o lítio metálico, é uma reação muito mais fácil de fazer. Vejam que nesse sentido, no sentido da direita para a esquerda, ocorre uma oxidação, no sentido da esquerda para a direita, ocorre uma redução. Redução, mais 1 para 0, oxidação 0 para mais 1. Então, ela vai ser positiva, quanto mais positiva for aquele valor, maior é a tendência que aquilo ali ocorra.
Tá? Então, negativo é mais ou menos, tá, gente? Alguns já devem talvez estar associando. É parecido com a termoquímica, então tem a ver, quer dizer, tem a ver não, perdão, tem uma lógica nesse sentido, só que a termoquímica é o negativo, é o que tende a ocorrer, que é o exotérmico, libera energia. E aqui é basicamente o contrário, né? Nós temos aqui um positivo que a tendência é ocorrer. A pilha, para existir uma pilha, o potencial da pilha ele tem que ser positivo. Tá? Então, nós vamos sempre, ou praticamente sempre, tá, gente? Essas semi-reações, elas são passadas, e elas são passadas como potencial de redução. Tá? Então, essa parte aqui onde está a oxidação, normalmente não tem, e é passado direto aqui. Como é que eu sei se é redução? Bom, basta observar no caso zinco mais 2 para zinco 0. Ele passou de mais 2 para 0. O que aconteceu com o valor? Reduziu. Tá? Esses elétrons aqui, tá, gente? Por enquanto a gente não vai nem se preocupar com eles e tampouco aqui o estado físico deles, tá? No caso, lítio iônico, né? Isso aqui está num aquoso e aqui sólido. Tá? Só quer dizer que ele vai formar eventualmente um precipitado, se tiver realmente em solução, ou desse precipitado vai formar o lítio ali. Tá? Mas isso aqui é a semi-reação, ela é apresentada, normalmente não tem essa parte aqui da oxidação, tá? São as semi-reações, no caso, ou potenciais, chamado assim, ao potencial de redução. Então, do lítio é menos 3,04, do zinco vai ser menos 0,76, do cobre mais 0,34. Vejo que essa reação aqui, em relação ao zinco, né, ela tende mais a ocorrer, e a prata também. Tá? Tem a ver, professor, tem a ver com aquela série de reatividade lá das reações de simples troca? Sim, aquela série de reatividades tem a ver com a eletronegatividade também. A prata, por ser um metal nobre, vejam que ela tem tendência a ficar no estado sólido, na prata metálica, em relação aos outros que não são tão nobres assim, digamos, tá? Bom, essa tabela completa, tá, gente? Eu só coloquei como referência aqui. No livro novo tá na página 355, no livro antigo 361. Vamos dar uma olhada num caso clássico, né, da eletroquímica. Não se pode falar em eletroquímica sem falar na pilha de Daniel. Coloquei um esquema aqui rapidinho para a gente entender mais ou menos como é que ela funciona e alguns conceitos básicos, tá, de eletroquímica. É a questão do ânodo, questão do cátodo, oxida, reduz e tudo mais. Bom, vamos dar uma olhada aqui na figura, então, né? Essa aqui é a pilha de Daniel. Ela é formada por cobre e zinco. Qual é o princípio? Aqui, tanto nos dois, digamos, recipientes, né, existe uma solução ácida, né, onde muitas vezes aqui nessa parte do cobre é colocado o próprio sulfato de cobre e aqui o sulfato de zinco, ou somente o ácido sulfúrico. A questão é que o ácido está presente, digamos, nos dois lados ali e vai ter uma solução com os íons cobre, o íon sulfato, o íon zinco e o íon sulfato. Essa placa de cobre é colocada e essa placa de zinco, né, que nós vamos chamar de cátodo e ânodo. Já vamos entender um pouquinho mais, tá? O que vai ocorrer? Tá? Nesse ponto aqui, tá, vai se criar uma corrente elétrica onde os elétrons eles vão fluir do zinco em relação para o cobre. Por que eles vão fluir, tá, gente, do zinco para o cobre? É uma questão de potencial que nós já vamos observar isso, tá? O potencial elétrico. Se vocês observarem aqui o zinco, né, as duas placas seriam iguais. O zinco, ele está se desfazendo. Como assim se desfazendo? Ele está deixando de ser zinco metálico para ser zinco iônico. O cobre, o contrário, ele está deixando de ser cobre iônico para ser cobre metálico. Vamos dar uma olhada nas semi-reações dos dois. Esse aqui é o que a gente acabou de olhar. O zinco, né, iônico, ele recebe 2 elétrons, se torna zinco metálico, mas o potencial dele é negativo. O cobre, ele recebe 2 elétrons,
vai formar ali o cobre metálico com um potencial positivo. Então, dessas duas reações, semi-reações, perdão, dessas duas semi-reações, a tendência é que essa de baixo ocorra. E como eu falei, uma tem que oxidar, a outra tem que reduzir. Então, ambas, tanto o zinco quanto o cobre, essas duas semi-reações estão reduzindo. O que ocorre? Uma delas tem que passar a oxidar para que a reação ocorra. Não pode todo mundo receber elétrons. Nesse caso aqui, tanto o zinco quanto o cobre estão recebendo elétrons. Uma tem que perder elétrons, a outra tem que ganhar elétrons. Como eu sei qual das duas vai ganhar ou perder elétrons? Sempre, quando tiver duas semi-reações, a que tiver o menor potencial, no caso aqui, o zinco, eu vou inverter aquela reação. Então, como eu falei, as duas são reações de redução, uma delas tem que passar a ser reação de oxidação. O zinco. Zinco metálico passa a ser zinco iônico, liberando 2 elétrons. E agora o potencial dele ficou positivo. Essa reação é favorável, digamos assim, de ocorrer. Então, juntando agora, nós temos uma reação de oxidação e uma reação de redução. Juntando as duas, os 2 elétrons, né, passa literalmente o elétron do zinco, que foi liberado aquele elétron. Né, vejam bem aqui, ó, o zinco liberou, produziu 2 elétrons e o cobre recebeu esses 2 elétrons aqui. Juntando as duas reações, nós temos zinco metálico mais cobre iônico, eu vou ter zinco iônico e cobre metálico. Na prática, entre aspas, né, nós vamos ver isso aqui. O zinco, que era metálico, se desfazendo para íon. Aqui, ó, a placa vai se desgastando. O que é essa placa se desgastando? É acabando, entre aspas, ali o combustível da pilha. Claro que não é um combustível, né, gente? Mas vai acabando a potencialidade dela. Então, ou seja, a pilha vai ficando fraca. E aqui o cobre exatamente vai sendo depositado, cobre aqui, cada vez menos cobre em solução, tem que ter cobre em solução, à medida que ele vai recebendo elétrons pelo fio condutor. Então, esse condutor aqui, o cobre, vai tendo elétrons nessa área aqui, e esse cobre que está no íon aqui, como íon, em solução, ele vai se depositando na placa, de uma forma aleatória, por isso que fica, né, essa forma aqui não organizada, digamos assim, enquanto o zinco vai perdendo elétrons pela placa e aqui vai se desgastando e o zinco indo para a solução. Tá? Enquanto isso, os elétrons fluindo. E a ponte salina? A ponte salina, gente, é exatamente para fazer um equilíbrio de íons. O que vai acontecer aqui com o SO4? Né? Perdão, aqui com o SO4, com o sulfato. Né? Ele vai ter a ponte salina para poder se deslocar, né? E poder seguir, digamos assim, solubilizando ali o zinco. Então, a ponte salina ela é para um deslocamento de íons, enquanto aqui nós temos os elétrons fluindo pelo fio condutor, a ponte salina, íons vão poder se deslocar por aquela ponte ali. Tá. Bom, vamos entender então esses tais conceitos, né? Mas antes, o que acontece ali com o nosso potencial? Nós vamos ter um potencial somando ambos aqui de 1,10 volts. Então é uma pilha de pouco mais de 1 volt ali, a pilha de zinco e cobre. Tá? Vejam que aquele potencial que era negativo, sempre o menor valor é invertido, e aí depois tu soma. Tá, mas e se os dois fossem negativos? Um inverteria e tu somaria igual. Tá? Qual eu inverto? Sempre o de menor potencial para formar a pilha. Toda a pilha vai ter que ter um potencial positivo. Tá, mas aí o negativo? O negativo vai ser a indução, gente. Por exemplo, tu coloca o celular para carregar.
colocar o celular para carregar, colocar uma pilha recarregável para carregar, tu está fazendo aquele processo inverso. Tu está dando energia para ela para que aquela reação ocorra inversamente, tá? Então é aquilo que a gente tinha visto lá na reação, que ela pode ser invertida, pode, mas tu tem que ter um potencial maior para aquilo ali. Vamos seguir adiante então aqui. É a mesma reação que nós havíamos visto, o potencial. Agora vamos dar nome aos bois, digamos assim. Primeira coisa, vamos fazer uma representação ou notação dessa pilha aqui. A IUPAC recomenda colocar o ânodo, depois o cátodo. O que é o ânodo, tá? Ânodo, nesse caso, vai ser o zinco, cátodo vai ser o cobre. Ânodo é aquele que oxida, cátodo é aquele que reduz. Já vamos criar uma regra mnemônica ali para isso, tá? Então, ânodo oxida, cátodo reduz. Tá? E o que significa isso? É quem perde elétrons e quem ganha elétrons, tá? Zinco aqui no caso, ele perde elétrons, né? Ele perdeu, ele tinha 2 elétrons, perdeu 2 elétrons, e o cobre foi quem ganhou. O cobre iônico ganhou 2 elétrons e estabilizou-se, digamos assim. Tá. Uma regrinha mnemônica básica para a gente relembrar, tá, gente? O ano, aqui na ordem, então eu vou colocar na ordem ânodo, cátodo. Qual é o que vem primeiro? Ordem alfabética. Primeiro ânodo, depois cátodo. Tá, e qual é o que oxida, qual é o que reduz? Pensem nisso aqui, ó. Vogal ânodo, vogal oxida. Consoante cátodo, consoante reduz. Tá? Então, ordem alfabética, aqui na representação da pilha, primeiro ânodo, depois cátodo. Ânodo, vogal ânodo, oxida, vogal o, oxida. Então, ânodo oxida, cátodo reduz. Quem oxida perde elétrons, quem reduz ganha elétrons. E aí aquele raciocínio inverso, não chega a ser inverso, né? Aquele que oxida, né, ele vai ser o agente redutor porque ele faz com que o outro elemento se reduza. Então o zinco é o meu agente redutor, o cobre é o meu agente oxidante porque ele faz com que o zinco se oxide. O zinco é o agente redutor porque ele faz com que o cobre se reduza. Então, aquele que oxida, vejam bem, aquele que oxida é o agente redutor. Aquele que reduz é o agente oxidante. Esses conceitos aqui são muito importantes, tá, gente? De ânodo e cátodo. Muitas vezes é o que cai ali. Normalmente é tão trivial, digamos assim, o oxida e reduz, que não é tão cobrado. Mas observar a pilha ali, verificar quem é que está reduzindo, quem é que está oxidando, isso sim, tá? Vamos ver um exemplo agora, tá, gente? Como seria ali, tá? Eu coloquei só para indicar o potencial elétrico, mas a gente vai extrair tudo, tá? Basicamente da nossa pilha, tá? Vamos ver se saiu certo aqui. Vamos pegar o magnésio e o estânio ali como exemplo, tá? Aqui nós temos o magnésio, o estânio, ambos eles estão reduzindo. Então, magnésio mais 2 foi para o magnésio metálico, estânio mais 4 foi para o tetravalente, estânio tetravalente mais 4 foi para o estânio bivalente mais 2. Tá? O que nós vamos fazer? Bom, nós temos 2 potenciais de redução aqui, um deles vai ter que oxidar. Né? Qual deles? O menor valor, o 2,38, então nós vamos inverter ele. No momento que nós invertemos a reação do magnésio, o 2,38 volts, que era negativo, passou a ser positivo. Nós agora podemos fazer a soma, digamos, das duas semi-reações para ter a nossa reação. Tá? Então, aqui os 2 elétrons, né, uma semi-reação vai passar diretamente para o outro, né, e nós vamos ter o somatório. Né, eu escolhi essa aqui exatamente para poder perceber que pode ter íons, tá? Pode ser não tem que passar do sólido para o aquoso, do aquoso para o sólido sempre. Não, pode ser do sólido para o aquoso, do aquoso para o aquoso aqui. Tá? E nós vamos ter uma pilha com 2,53 volts, uma pilha excelente aqui, formada por
magnésio e estanho, tá? Aonde o magnésio ele vai sofrer uma oxidação e o estanho vai sofrer uma redução. Bom, a representação dessa pilha, então, como ficaria? Então, primeiro, o ânodo oxida aumenta o valor do NOx, e o cátodo, que é o estanho, reduz. Tá? Então, quem é o ânodo da situação? É o magnésio. Quem é o cátodo? O estanho. Quem oxida? O ânodo. Quem reduz é o cátodo. Vamos ver aqui, então. O magnésio como ânodo e o estanho como cátodo. Tá? Somente isso aqui. Esses conceitos básicos ali, tá? Ânodo oxida. Quem oxida é o agente redutor. Quem reduz é o agente oxidante. Muito importante, tá? Vamos ver mais um exemplo antes da gente encerrar, tá? Peguei aqui o alumínio e cobre como exemplo, já vou explicar o porquê, tá? Porque aqui nós temos uma quantidade diferente de elétrons, né? Até então, os dois exemplos que nós tínhamos visto têm quantidade iguais. Tá dando uma certa coincidência, tá? Que é o primeiro que tem o potencial negativo. Não é o primeiro que eu inverto, tá? É o que tem o menor potencial. E se os dois fossem negativos? É o que tem o menor potencial, tá? Então, o alumínio tem menos 1,66, o cobre mais 0,34. E se fosse o contrário ali, professor, tá? Mas e se os dois fossem negativos ou se os dois fossem positivos? O menor valor eu tenho. Mas é que os dois já são positivos. É uma pena, porque um vai ter que virar negativo. O menor valor vai ficar negativo, tá? Se os dois fossem positivos. Qual que eu inverto, então, quando eu tiver duas semi-reações? O que tiver o menor valor, né? E aí, menor valor, o negativo, o menor valor negativo. Se forem dois valores positivos, o menor valor dentre os positivos, tá? Aqui, como eu falei tem uma particularidade, né, mais específica, aonde nós temos 3 elétrons e 2 elétrons, nós precisamos fazer um acerto. Para ficar com 6 elétrons, eu vou dobrar aqui a minha reação. Para ficar com 6 elétrons, eu vou triplicar a minha reação. Vejam, gente, que o potencial elétrico não varia nada. Eu poderia colocar 50 mol de alumínio ali. O que vai variar, e é onde eu queria chegar lá no início, né, é a corrente elétrica. Quanto mais alumínio, quanto mais cobre tiver, mais tempo ele vai ficar produzindo aquela corrente elétrica. Então, é a questão de quantos elétrons ele vai ter para doar. Mas o potencial só tem a ver com qual elemento é e não a quantidade daquele elemento. Tá? Atentem muito para isso. Não importa a quantidade de elementos que eu ponho, o potencial não vai variar nisso aí. Se eu quero variar o potencial, eu vou ligar em série. Tá? Então vai haver uma ligação em série das pilhas daqueles elementos ali. Quando eu for então somar as duas semi-reações para ter a minha reação, né, eu vou cortar os 6 elétrons. Né? Na verdade, o que significa esse cortar? Significa que o alumínio, quando ele oxida, ele libera 6 elétrons, né? Produto aqui 6 elétrons, e o cobre vai precisar desses 6 elétrons para se tornar o cobre metálico. Então a nossa reação vai ficar acertada aqui, né? 2 alumínios, que se tornam 2 alumínios iônicos, 3 íons de cobre bivalentes, que vão se tornar 3 cobres metálicos, 3 átomos de cobre metálico. Bom, o potencial somando ali casualmente deu 2 volts, né, deu um valor exato. E vamos ver a representação. Na representação, gente, eu não vou colocar 2 alumínios, 3 cobres, não. Simplesmente vou representar aqui qual é o elemento, o ânodo, que vai oxidar, e o cátodo, que vai reduzir. Não preciso me preocupar com as quantidades. Mesma coisa sempre, o ânodo oxida, que é o agente redutor, o cátodo reduz, que é o agente oxidante, tá, galera? Pessoal, encerramos aqui a nossa parte, tem muito mais sobre a eletroquímica, tá? A gente está vendo somente a questão das reações espontâneas ali, que é a formação da pilha. Tem toda uma parte de galvanoplastia das pilhas também.
tá? Mas por enquanto aqui vai ser essa parte nossa aqui para entender os conceitos de ano do Icátodo, tá? E eu vou aproveitar esse finalzinho de vídeo aqui, né? Claro que a gente vai conversar isso, mas agradecer pela paciência desse ano aqui. E nesse vídeo mesmo era só isso, tá, gente? Senão eu vou encerrar o vídeo aqui chorando aqui, não é essa a ideia, tá, galera? Foi um ano difícil, eu acho, para todo mundo, mas foi um ano que a gente aprendeu bastante, né? E espero que realmente, quando esse vídeo chegar a vocês, que esteja todo mundo bem, passando de ano ali. E apesar dos percalços ali, não foi, talvez, né? Talvez até para alguns tenha sido um ano muito ruim ali. Mas o bom é que essas coisas passam, tá? A gente já tá acabando o ano, a gente não sabe o que vai vir para 2021, mas fé ali, tá? E bons exercícios aqui de eletroquímica, tá, galera? Um beijãozão aí e a gente se vê em aula. Tchau, tchau.